Olá, bom dia. Bom dia. Oi, bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, tudo bem? Vamos ver aqui. Bom dia, pessoal. Não estou conseguindo verificar aqui. Vamos ver. Quem puder me confirmar aqui se está ouvindo, se está tudo certinho, agradeço. Ó, maravilha. Chegaram confirmações. Perfeito. Então, pessoal, obrigada aí pela participação de todos. A gente vai iniciar mais uma live aí com uma convidada especial. Ao longo da live aí ela vai passar a experiência sobre alguns processos aí, principalmente recrutamento e seleção, né? Um dos fundamentais na área de RH. Eu sou a Luciana Cunha, então eu sou gerente de negócios aqui na Grow. Vou estar intermediando. Oi, retornamos. Puderem me confirmar aí se a gente retornou com a transmissão certinho. Vou aguardando aqui, tá? Espero a confirmação de vocês. Enquanto isso, eu já vou chamando aí a Michelle para entrar e participar com a gente. Vamos chamá-la aqui. Maravilha. Enquanto a Michelle não entrar, vou iniciar o tema então, tá, pessoal? A gente vai falar, antes apresentando a Grow, né, mais formalmente, então nós trabalhamos aí com distribuição em todo o território nacional, de ferramentas voltadas aí para mapeamento de perfil comportamental, gestão comportamental, avaliação de resiliência através de estratégias socioemocionais, e a gente vai avaliar também julgamento gerencial e tomada de decisão das nossas lideranças com a ferramenta do Dilemas de Gestão, tá? A Michelle, ela utiliza aí uma das nossas tecnologias para os processos, a gente vem trabalhando aí numa parceria que vem tendo já resultados super interessantes e a ideia é que ela possa compartilhar com vocês, tá? Vou fazer mais uma tentativa aqui de chamada da Michelle, tá? Vamos lá. Pessoal, deixa eu antecipar então. Eu ia falar mais para metade da nossa conexão, mas eu quero antecipar para vocês que a gente vai estar fornecendo aí para quem acompanhar a live conosco até o final, tá? A Grow tem aí nesse momento de distanciamento criado alguns cursos à distância, a gente tem tido super sucesso aí de adesão. São cursos bastante voltados para alguns processos específicos de RH. E no dia 6 de agosto a gente vai ter a segunda edição do nosso curso de recrutamento e seleção. Então a ideia é que a gente possa estar divulgando aqui para vocês, lá no finalzinho da transmissão, um código que vocês vão poder fazer a inscrição gratuita, tá? São 2 horas de curso com certificado, então das 14 às 16 horas no dia 6 de agosto, tá? Fiquem nos aguardando que a gente vai divulgar. Eu não estou conseguindo chamar aqui a nossa convidada. Deixa eu falar com ela aqui no outro telefone. Vamos ver.
Então, pessoal, o tema hoje a gente vai falar de algo bastante recorrente, né, que acontece pós um processo aí de seleção, né, que é o fato de que a gente contrata muitas vezes pelo currículo, pelo know-how, pelo tempo de experiência, pela jornada profissional um pouco mais voltada para a parte técnica, né, por referências de trabalhos executados, mas quando esse profissional ele sai da empresa, muitas vezes, né, por decisão da empresa ou até mesmo por parte do próprio colaborador, as razões pelas quais isso acontece, elas acabam não sendo as técnicas, aquelas mesmas pelas quais a gente contratou. Essas razões, elas acabam sendo, na maioria das vezes, por razões comportamentais, né? Por questões que a gente não conseguiu identificar no momento do processo de seleção. Ó, maravilha. Localizamos aqui a minha... Vamos ver se ela vai entrar. Maravilha. Oi, Michele. Oi, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo certo, tudo tranquilo. Que ótimo. Obrigada por estar aqui, né, participando com a gente e trazendo um pouquinho da tua colaboração, da tua experiência. Eu iniciei falando um pouquinho da Grow, falando um pouquinho do PDA, né, e eu vou Certo. aproveitar aí, vou pedir para que tu te apresente e fale um pouquinho sobre a Contabilizei, e depois a gente vai falando aí bem a respeito da tua experiência com os processos. Legal. Bom, a Contabilizei é o maior escritório online, né, do Brasil. Nós temos mais de 20 mil clientes. No momento, temos 400 colaboradores, né? Aqui a gente chama de guardiões, então em alguns momentos eu vou falar guardiões, porque já é força do hábito, né? Sim, sim. E é um prazer estar participando desse momento em que a gente possa contar um pouquinho mais como são os nossos processos por aqui. Ah, que bacana, maravilha. Então a gente vai iniciar, eu estava até falando, Michele, a respeito, né, do tema especificamente da live, que é o fato de, por muitas vezes, a gente ter uma certa urgência em fazer o preenchimento de uma posição, de uma vaga, muitas vezes até estratégica, e a gente acaba se ancorando aí nas experiências profissionais técnicas, nas hard skills, né, para essa contratação. E muitas vezes, quando a gente não tem sucesso, né, na experiência com esse colaborador, e até comentei que muitas vezes a empresa opta pelo desligamento, às vezes até o próprio colaborador, né, acaba solicitando o desligamento por não ter se adequado em relação à parte comportamental. Né? Então, a ideia é a gente estar entendendo como que tu tem utilizado uma análise preditiva, que é o PDA, que é o fato de a gente aplicar um simples teste, né? Porque ele é bem simples, e a gente conseguir já ter uma visão super detalhada a respeito dos comportamentos, das habilidades, das áreas de atenção, né? Que são pontos que podem vir a ser desenvolvidos no teu processo de seleção, como é que tu conduz o teu processo. Legal. Bom, o nosso processo, assim, é um processo longo, né? Eu acho que um dos pontos, assim, que eu acho bem importante, assim, que as empresas entendam, né? Que um processo bem feito, ele é composto de muitas etapas e todas elas exigem um cuidado especial. Então, aqui na Contabilizei, a Sim. gente tem 6 etapas são fixas, né? E pode acontecer de ter mais uma ou outra em função de algum ponto levantado em alguma das etapas em que a gente tenha que revalidar, né? Então, muitas vezes a gente até volta atrás um pouco, Sim. revisa o processo, né, para que seja o mais assertivo possível. Dentro do nosso processo, a gente pode iniciar de duas maneiras, né? Eu tenho algumas posições em que eu inicio com a validação técnica. Então, Aham. né, a gente tem uma validação técnica através do sistema, né, com provas, e eu começo a conversar com candidatos que conseguiram passar pela validação técnica. Então, assim, idealmente para nós seria muito bom conseguir fazer isso sempre, né, para a gente entender o quanto aquela pessoa já se adequa com relação à parte técnica, para a gente poder avaliar então a parte comportamental. Em algumas situações a gente ainda precisa iniciar
com uma primeira entrevista, então, com o RH, né? Com aqui a gente chama de pessoas e cultura, com a área Sim, de pessoas e cultura, para depois fazer uma validação técnica utilizando algum case ou algum formato de apresentação. E na nossa terceira etapa, né? Então, assim, quando a gente tem essa primeira entrevista, que é entender o momento do candidato, entender se ele começa, né, a ter um fit com a empresa, fit cultural com a empresa, e validar a parte técnica, a gente se utiliza, né, de ferramentas para fazer a validação comportamental inicial. O PDA a gente utiliza hoje quando a gente fala de posições sênior, especialista em gestão, né? Então a gente entende assim que é um relatório que ele vem super completo com uma série de informações que vão calcar as próximas etapas do processo. E eu acho que é isso que faz a diferença, assim, a gente não entender que é uma ferramenta eliminatória, mas que é uma ferramenta que vai nos dar mais base para as perguntas que a gente vai seguir numa entrevista comportamental, que é a nossa próxima etapa, né? E legal. aí a gente ainda tem entrevista com gestor e temos uma entrevista de cultura, né? Então essas Bacana. são as nossas etapas. Bacana. Eu queria que tu trouxesse para nós, assim, alguns exemplos, né, de a partir do momento em que tu aplica o teste PDA, então tu consegue ter essa visão preditiva, como que tu conduz, né? Porque eu acho que a gente ainda tem um pouco de percepção em relação à tecnologia vir a substituir pessoas ou processos de RH, né? E a gente tem que entender o quanto a tecnologia, ela na verdade potencializa. Então, a gente sempre viu os RHs muito voltados para a parte operacional e a gente, obviamente, percebe o quanto é importante o RH estar à frente da estratégia da empresa e relacionado a pessoas, né? Mas para o RH estar à frente, ele precisa dar conta desses processos operacionais de alguma forma, né? Eles não vão deixar de existir. A diferença é que a tecnologia vai vir para ajudar. Então, a partir do momento que tu acessa o perfil, tu faz ali a tua análise, né? Após já ter o candidato já ter evoluído tecnicamente, como é que tu te prepara para esse momento de fazer a entrevista e como que tu calibra, digamos assim, a tua entrevista, como que tu avalia as competências com base no perfil? Legal. Bom, acho assim que é importante primeiro falar assim, fundamental se preparar, né, para ir para essa entrevista, Sim, sim. entendendo assim o que a gente precisa para a posição, né? Eu acho que a primeira etapa assim é entender. E aí, ao fazer a leitura, né, do assessment, a gente conseguir identificar quais são os pontos de atenção, né, em que possam ser fatores que sejam impeditivos desse candidato ocupar aquela cadeira. Sim, Então, assim, eu gosto bastante de pensar também, eu sou psicóloga, né, e gosto bastante sim, assim, de pensar que a gente tem quatro, quatro divisões olhando assim para perfil de personalidade, né? E que a gente precisa entender em quais dessas divisões a gente precisa que a pessoa esteja mais alocada dentro desse cargo. E aí validar através de perguntas os pontos que possam acontecer, né, de dúvida. Então, assim, tenho vários exemplos, eu vou trazer alguns, assim, que são com relação à liderança, né, que é um processo daí que eu participo ativamente, né, todos os cargos de liderança eu entrevisto, e nós temos aqui na Contabilizei 6 atributos de liderança, né, legal. então um deles é resultado, e a entrega de resultados, né, e a parte de inovação. Então, assim, quando a gente olha para um assessment em que a gente vê um candidato em que aparece assim, que é uma pessoa que gosta mais de ambientes estruturados, que gosta mais de trabalhar com processos, né, que sejam mais fixos e que não tenham tantas mudanças, para nós acende um sinal vermelho, né, uma bandeira, um alerta. Sim, E aí, dentro do processo seletivo, eu costumo fazer perguntas tentando entender, né? Por exemplo, assim, olha, me conta um pouco, né? Qual é o principal desafio de carreira, assim, que você já recebeu, né, numa posição de liderança e voltado para resultado, e como você trouxe, assim, um resultado de A para B. E aí tento entender um pouco o como a pessoa construiu a linha de raciocínio dela, o como montou a aham, estratégia, né? E o como traçou um plano para tentar, então, conquistar esse resultado.
Então, eu acho que essa é a Legal. construção, né, que a gente precisa fazer usando a ferramenta para validar uma competência. Um outro exemplo que eu posso dar, muitas vezes aparece lá na descrição natural do perfil uma informação mostrando assim que essa pessoa ela gosta muito de ser aceita pelo grupo, né? E tem dificuldade, né, muitas vezes, de se posicionar quando ela tem uma opinião que diverge da maioria. Aham. Então, eu tento validar sempre, sempre pedindo para que a pessoa me traga 3 exemplos. E aí, o 3 é super importante aqui, né? Porque um exemplo às vezes é fácil, mas 3 é um pouco mais difícil. 3 exemplos em que ela precisou tomar uma decisão impopular e foi rejeitada pela equipe, né? Porque numa posição de liderança, acho que mais ou menos uma vez por mês a gente toma uma decisão impopular, né? Sim, Então, sim, para nós é super importante assim, que a pessoa entenda, né, esse momento e isso é muito significativo, assim, porque quando a pessoa ela tá nesse quadrante, né, que ela é mais voltada para pessoas, que ela tem essa preocupação, né, maior, né, em ser aceita, geralmente um exemplo ela consegue me trazer. Mas sim, construir 3 exemplos em que ela teve que tomar uma decisão impopular geralmente é bastante difícil. Então, eu sim. acho assim, são 2 exemplos que traduzem bastante assim um formato de trabalho. E posso também te falar um pouco assim sobre a questão dessa linha, né, em que um gestor percorre, ou até mesmo um especialista entre planejar e implementar, né? Perfeito. Então, a gente tem um quadrante aí que fica bastante focado, né, em planejamento e um que é bastante focado em implementação. Mas quando a gente está nessas posições, a gente precisa conseguir fazer, né, o equilíbrio entre essas duas partes. Sim, Então, geralmente, se a pessoa ela está muito na implementação, eu questiono para ela, pergunto, né, para que ela me conte algum projeto, né, em que ela fez a implementação, mas que ela me fale um pouco sobre como ela estruturou o planejamento. Né? Qual foi o tempo que ela dedicou? Qual é o tipo de informação que ela mergulhou para conseguir estruturar esse sim. planejamento? Né? O como ela apresentou e o como ela validou aquilo antes de implementar, né? E faço do contrário quando a pessoa está muito, né, no planejamento, que é pedir para ela me contar pelo menos 2 projetos, né, em que ela tenha feito a implementação e aí entendendo um pouco assim o como ela conseguiu, né, andar entre pessoas e processos para fazer a implementação desse projeto e o como ela acompanhou os Legal, resultados, né? Então acho legal. que são assim exemplos que validam bem e que acho que o PDL facilita muito porque tu consegue ter essa visão e consegue Sim, validar como a pessoa já adaptou o perfil ou não. que legal, bacana. Tem uma situação que surge bastante, principalmente quando a gente está implementando o PDA, né, nas organizações. Primeiro ponto, assim, que eu acho super bacana é o quanto tu envolveu a tua equipe, o teu time, né? Então, capacitou e vem capacitando o teu time. E a gente super tem contato, né, com as meninas, assim, direto, e é impressionante, né, o quanto a gente consegue ver o engajamento delas, né, em relação, primeiro, né, o fato de proporcionar uma capacitação, né, para o time de RH Uhum. e o quanto elas enxergam muito diretamente o quanto essa capacitação vai trazer aí de vantagens e de benefícios para os processos que elas conduzem, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi também esse desdobramento, né? Chegar, apresentar o PDA e dizer, olha, vou indicar para vocês essa ferramenta, quero apresentar elas e como é que tem sido os processos de vocês aí com elas, qual é o feedback que a gente tem da tua equipe? Legal. Bom, eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de trabalhar muito, né, com os dados, com as informações. Então, logo que eu cheguei na Contabilizei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi conseguir entender um pouco como a gente poderia levantar algumas informações do processo e entender as principais dores, né? Então, acho fundamental a gente, como área de pessoas, conversar com os nossos clientes, né, Sim, e entender como eles estão avaliando as nossas entregas, né? Os candidatos que a gente está entregando, eles realmente representam aquilo que foi validado como competência técnico-comportamental. E aí a gente enxergou uma série de oportunidades, assim, em todas as frentes, basicamente. A gente estruturou um plano de ação para entender isso. E eu acho assim,
Se você vai implementar uma ferramenta dentro da empresa, é fundamental que todos entendam ela por completo, né? Hoje, por exemplo, a gente tem 50 vagas em aberto e eu sei que eu vou atuar em mais ou menos 8 que são de gestão. Todas as outras estão, né, com as analistas do time. Se elas não estiverem tão capacitadas quanto eu para conseguir conversar com o gestor, ter uma resposta, né, para as dúvidas que eles possam ter com relação à ferramenta, a ferramenta perde credibilidade. Sim. Então, muitas vezes eu acho que a área de pessoas ela perde credibilidade por não fazer o processo completo, né? Por não trabalhar com a informação completa. E aí, o maior objetivo também, assim, da capacitação não só foi com que elas aprendessem a fazer a leitura e entender que a gente não elimina candidatos simplesmente pela avaliação, mas entender também, assim, o quanto o perfil e o PDA conseguem, né, fazer esse match, né? Então, assim, Sim. qual é o match que tem, né, dessa posição? E hoje, antes do gestor fazer a entrevista, elas têm um momento com ele para explicar o que está aparecendo no assessment. Sim. Então, para mim isso é fundamental, assim, porque calibra, né, a pessoa que está indo para a próxima etapa com, assim, quais são os pontos de atenção, quais são as nossas bandeiras ali, né, levantadas, e para que ele consiga entender com aquele candidato, assim, porque uma bandeira levantada não quer dizer que aquela pessoa já não aprendeu a adaptar um comportamento, né? Exato. Está mostrando como aquela pessoa naturalmente é. Então, assim, eu acho muito legal porque depois a gente se defronta com situações e consegue, né, se dar conta do quanto Sim. aquilo já estava aparecendo. Conecta, E né? Aparece automaticamente. conecta. E isso facilita muito para a gente quando a pessoa depois ela chega para trabalhar conosco, que a primeira etapa que um guardião tem aqui conosco é o papo de alinhamento. Então, o papo de alinhamento, ele é para deixar bem claro assim as expectativas, né, que a gente tem com relação àquela posição, ou como aquela pessoa vai ser acompanhado, como o processo é acompanhado, e é o momento também em que a gente conversa com a pessoa sobre quais pontos ela se destacou durante o processo seletivo e quais são os pontos que para nós estão sendo pontos de atenção. Eu acho assim, nada mais justo do que ela mesma saber, né, quais são os pontos pelos Perfeito. quais ela vai ser observada, né, nesses primeiros meses em que ela vai estar conosco. E essa informação também é feita pelo time, né? O time calibra a próxima etapa, né, logo depois da admissão. Então, assim, eu acho fundamental que todos estejam capacitados para a gente conseguir todos falar, né, todos nós possamos falar a mesma língua, né, Sim. e validarmos as informações pelo mesmo formato. Legal. Então, não consigo enxergar de uma outra maneira acontecendo, para falar a Sim, verdade. sim. Eu acho que traz, assim, para a gente duas questões importantes, né? Esse momento de alinhamento que tu consegue realmente, assim, fazer com que a pessoa acesse o autoconhecimento, né? Então, ela acaba detendo, né, essa informação que ela não fica só com o RH para caráter eliminatório, não fica só com a área de pessoas para eliminar ou não. Justamente é para a gente já iniciar o processo de desenvolvimento. E o quanto protagonizar para o colaborador, né? Protagonizar esse desenvolvimento é importante, tanto para ele, quanto para a área de pessoas, quanto para a área que vai receber ele, né? Porque aí tu comentou do teu cliente também, como que a gente consegue olhar para esse gestor de vaga, para esse cliente interno, o quanto a gente consegue passar o bastão, né? Então, acho que o PDA também tem essa função, né, de não olhar especificamente aspectos que são observáveis no momento do processo de seleção, mas a gente já pensando no onboarding, o quanto que a gente tem de informação como aspectos relacionados à efetividade da gestão desse perfil. Né? Esse perfil, ele trabalha melhor nas condições adequadas desta forma, desta outra maneira, e a gente responsabiliza também a liderança em continuar esse processo de gestão comportamental.
né? Quais os aspectos que motivam aquela pessoa, o quanto é importante, né? Tu trouxeste esse exemplo das pessoas que não querem se indispor, né, com as demais em relação à sua opinião, porventura ser diversa. Né? Então, o quanto a liderança precisa de fato ter atenção em relação a isso. Né? Então, assim, ela vai perguntar a opinião, né, dela na frente de todo mundo, ou ela vai, de repente, separar um momento mais reservado e vem aqui, eu vi que tu não deu a tua opinião, mas para mim é importante eu saber a tua opinião. Não significa que ela não tenha, né? Ela simplesmente não se sentiu à vontade para ela expor. E é justamente a gente não antecipando isso que acaba a gente, né, internamente tendo comportamentos que acabam provocando a pessoa ao esforço, né? Ela se esforçou em dar uma opinião divergente. Qual é a grande questão, né? Muitas vezes ela vai ter que se esforçar, sim, mas o quanto ela tem de consciência, né, em relação a isso. Então, quando a gente estrutura isso, fica muito mais fácil fazer os movimentos, né? A gente não sofre tanto, faz e volta. Eu costumo, assim, fazer uma pergunta para os gestores quando eu estou alinhando com eles, né, os pontos de atenção, que é o quanto ele está disposto a ajudar a pessoa a se desenvolver naquele aspecto, né? Perfeito. E o quanto ele já tem daquele aspecto dentro da equipe ou não. Porque muitas vezes a gente está falando de um comportamento que a equipe já ultrapassou aquela, né, aquela barreira, já está num outro patamar, e aí vai ser mais fácil. A própria equipe vai ajudar o time. A outra, né, que eu acho também assim, que é um fator fundamental quando a gente fala de seleção, né? Não, a gente não está selecionando só uma pessoa, a gente está selecionando alguém que vai compor um time, né? A outra é quando a gente já tem esse comportamento muito forte dentro do time, né? E aí o quanto de fato vai agregar ter mais uma pessoa com aquele comportamento ou não. Sim. Então, dentro da Contabilizei, a gente está numa fase assim muito legal, conversando muito sobre diversidade cognitiva, né? E eu acho que esse é o ponto, assim, né? Que a gente consiga enxergar a equipe como um todo e entender quem vai agregar trazendo algum movimento diferente ou complementando com o time que a gente já tem, né? Os próximos movimentos. Então, acho que é super importante, assim, ter esse alinhamento com o gestor e ele comprar a briga, né? Ele entender do tipo assim, Sim. olha, você vai ter que ajudar essa pessoa, né? Não adianta passado 90 dias, ele chegar e nos fazer uma colocação do tipo, vou desligar a pessoa por tal motivo. Não, Só mas olha manda um só, você e-mail, comprou a né? briga. Exato, né? Então, acho que esse é o ponto, assim, né? Que a gente consiga mostrar toda a situação e fazer essa combinação mesmo com o gestor de que ele vai ajudar a pessoa a se desenvolver naquele aspecto, porque ninguém vai ser completo, né? Então, sempre vai Sim, ter algum aspecto para a gente ajudar a pessoa a se desenvolver. perfeito. E sempre quando a gente fala e apresenta o PDA, e a gente conversa muito, né, com as áreas de pessoas, é em relação a não ter certo e errado, bom ou ruim, né? A questão acho que é justamente esse exercício de olhar para dentro, olhar o contexto, olhar a equipe, né? E isso o PDA nos ajuda muito, seja na análise individual ou mesmo nos relatórios de gestão que a plataforma oferece, a gente consegue agrupar várias pessoas, a gente compara o líder, esse gestor, com o perfil de quem está entrando, então a gente dá né, a ferramenta dá todas as indicações, isso de maneira assertiva, com base técnica, científica, né? Então é importante a gente sair um pouco da subjetividade, não que ela não seja relevante e importante, mas ela tem um ônus também, né, nesse sentido, e a gente tirar esse ônus da subjetividade e substituir pela assertividade, de trabalhar com dados, de trabalhar com indicadores, né, de trabalhar com, de fato, people analytics, a gente começar a fazer essa mensuração, né, em relação a competências, em relação a comportamentos, né. Uma coisa que eu queria que tu trouxesse também para a gente, assim, é como que tu faz essa organização para mostrar, né? Olha, gente, realmente está dando resultado a gente trabalhar com uma ferramenta, né? Como é que tu faz essa apresentação e esse acompanhamento? Uhum. A gente tem um dash, enfim, com vários indicadores, né? Mas os principais, assim, que estão ligados, né, à aplicação da ferramenta, a gente tem um indicador de assertividade nas contratações.
Então, como é que a gente mede Legal. esse indicador, né? A gente, desde janeiro, aplica ele, enviando para o gestor. Então, assim, quando o colaborador ele está fechando ali 80 dias dentro da empresa, né? Está finalizando o contrato de experiência, Sim, o gestor responde uma pesquisa em que ele vai validar assim, o quanto essa pessoa atendeu as competências técnicas, né? Então, assim, a gente tem o número do quanto a gente pensava que ele atingia, né, lá no início do processo. Então, é um número que a sim. gente guarda dentro do sistema. E fazendo a pesquisa, eu consigo enxergar o quanto o gestor está avaliando hoje, né? Então, eu consigo fazer esse deparo com relação à competência técnica e a mesma coisa com relação à competência comportamental e com relação ao fit cultural. Então, Legal. esse indicador, ele demonstra muito para a gente e o histórico dele, assim, nesse ano, com a implementação de todo o nosso plano, né, olhando para todas essas diretrizes que eu comentei com você, a gente já conseguiu aumentar 14 pontos percentuais de assertividade. Que Então, hoje a legal. gente tem notas que ficam ali em torno de 92, 93% de assertividade dentro do processo. Acho que é um indicador muito legal, assim, né, para a gente enxergar o quanto o trabalho, Sim, né, e até, assim, um processo um pouco mais longo dá resultado. E outro indicador, assim, que eu considero fundamental é o percentual de retenção em 90 e 180 dias. Então, também é um indicador que a gente tem aí um aumento, olhando assim um comparativo de 2019 e 2020, a gente também tem um aumento aí de 9 pontos percentuais, né, tornando o processo mais robusto e aplicando ferramentas que de fato validem, né, o candidato, né, sim. e a experiência dele. Acho que é bem importante, assim, né, eu acho que a entrevista, ela é fundamental, mas não tem por que hoje em dia a gente não usar, né, das ferramentas que a gente tem antes de fazer a entrevista, para conseguir, Sim. de fato, assim, ter perguntas que realmente validem quais os aspectos que o candidato não está atendendo do perfil, e não uma entrevista para validar o currículo dele, né? Que eu acho assim que Exato. ainda tem empresas que fazem a entrevista validando o currículo. Né? O Sim, currículo ele está sim. ali, a gente tem a informação, agora vamos validar os outros aspectos. Então, assim, esses dois indicadores, eles são bem importantes para a gente, né? E aí, por parte do candidato, a gente tem uma avaliação do período de experiência dele, que também, assim, consegue nos mostrar, né, o quanto ele se adequou dentro da empresa nesses primeiros 90 dias, né? O quanto ele Sim, de fato conseguiu, né, se adequar. Isso é super importante, não é um indicador ligado diretamente ao processo seletivo, mas ele nos dá, assim, uma diretriz, né, se a gente está trazendo pessoas que realmente se adequaram à empresa e gostaram do que também encontraram por aqui, ou sim, não, né? sim. Então, acho que é um guia bem importante também para o nosso trabalho. Legal. Eu estou dando uma rolada aqui nos nossos comentários. Tem uma pergunta, acho que alguém questionou em relação a se já teve alguma resistência, né, em relação à utilização dos dados, assim, né? A gente sabe, né, que primeiro, acho que dando um passo atrás, justamente nisso que tu comentou, importante para a implementação da ferramenta, o RH estruturar os indicadores anteriores e já se planejar em relação aos indicadores que ele tem que entregar, né? Fazer essa mensuração. Mas em algum momento nesse processo, nessa jornada, a gente quebra um pouquinho de paradigmas, né? Das nossas lideranças, que já tem o seu modelo de contratação, que sempre funcionou, e isso independente, né? Enfim, das suas razões, né? Mas a gente precisa contornar, digamos assim, essas objeções, né? Então, como que, se tu já teve alguma situação assim, e o que tu acha que é importante sensibilizar a liderança de fato para que ela, não, tudo bem, a minha percepção pode estar errada, eu vou confiar no que a ferramenta está entregando. Uhum. Certeza, tive várias, né? Enfim, eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? É normal, eu acho que a nossa área, por muito tempo, foi extremamente subjetiva, então acho que é uma desconstrução, né? Faz alguns anos em que a gente tem uma luta aí, né, de tentar Sim, tornar a área mais objetiva e mais concreta. Não são todas as pessoas que estão capacitadas, inclusive, né, para sair dessa subjetividade, né, olhando para a gestão de pessoas. Então, é um grande desafio.
Eu acho assim que barreiras elas existem para que a gente entenda, né, a melhor forma de trabalhar e de construir junto com a pessoa que está apresentando essa barreira naquele momento, e mostrar para ela, né? Eu costumo dizer, eu tive há pouco tempo uma situação assim, né, de um gestor questionando, porque eu fiz algumas colocações sobre a ferramenta. E eu disse para ele, olha, a ferramenta ela é mais um apoio para a entrevista que você vai fazer, né? Então, assim, eu tô Sim, te trazendo algumas informações que apareceram, né, para que você tente validar e a gente não seja surpreendido depois. Eu jamais vou te dizer que não foi um bom teste e a gente está eliminando a pessoa, né? Então, sim, eu acho que isso é fundamental, é mostrar para as pessoas que o processo seletivo é uma construção. E para essa construção acontecer, também a gente precisa ter uma mudança de postura da nossa parte, né? Eu sou aham, uma pessoa assim, que eu gosto muito de falar assim, toda vez que tem uma barreira, eu fico pensando qual é o meu papel, qual é a minha parte, né, dessa barreira. Porque a barreira ela tá dos dois lados, né? Então, sim, aí eu sempre digo assim, um RH que pega um relatório desses e envia por e-mail, ele já criou a barreira, né? Então, assim, são 10 minutos que você vai dedicar de tempo para conversar com o gestor e explicar para ele o que está acontecendo e o que está aparecendo ali, que tu, além de aumentar o teu relacionamento com ele, tu que você está fazendo, né? Você mostra para ele que você está tentando ajudar ele dentro daquele processo. Então, eu acho sim. que tem muito assim, da nossa postura, né? E da gente entender também. Isso é muito novo, né? Então, assim, ter um pouco de calma, né? Não desistir, mostrar para as pessoas, tipo, olha, isso é o que está aparecendo, tenta validar lá. Eu oriento muito assim, dizendo assim, ó, tenta usar essas perguntas aqui e ver se tu enxerga isso que está aparecendo aqui ou não, Sim, né? Então, assim, é ajudar as pessoas a entender que a ferramenta ela é mais uma parte de uma construção de uma decisão se aquele candidato vem trabalhar conosco ou não. exato. E Né? até porque a gestão comportamental ela não faz parte do dia a dia do líder. Aquilo não é Uhum. familiar para ele. Se ele tomou contato, né, em algum momento, aquilo não é tão tangível, né, para ele quanto é para a área de pessoas. Então, realmente, ele precisa ser munido das informações, né, que o PDA vai trazer, que uma ferramenta de avaliação vai trazer. Mas eu acho que é fundamental isso que tu trouxe, né? A gente vai contextualizá-lo, dar as indicações de como ele apurar, né, aquelas informações, que aqueles comportamentos que apareceram, aqueles pontos a desenvolver, né, aquelas áreas de atenção, mas ele só precisa ter o conhecimento, né? Ele não perde o papel dele nesse processo de tomada de decisão, né? Muito pelo Uhum. contrário, isso é compartilhado e ele é melhor preparado para ele tomar a melhor decisão, né? Até porque quem faz Exato. a efetiva gestão não é a área de pessoas. A Michelle não vai estar lá na Não. ponta acompanhando aquela pessoa durante o período de 80, 90 ou 180 dias. É a própria liderança, né? Aqui eu vou trazer Exato. mais uma pergunta. Uhum. Vou tomar essa pergunta para nós duas, tá? Em relação aos resultados apurados nos testes de comportamento, importante realizar a devolutiva também com os candidatos que ainda que não sejam selecionados. Vou falar sobre a nossa parte, né? Nós, Tá bom. enquanto o Grow, né, a nossa missão ela é promover, né, justamente o autoconhecimento. Claro que, né, no nosso ideal é que sim, é que a gente possa ter a oportunidade de dar uma devolutiva de perfil, ainda que para candidatos que possam a não vir serem selecionados lá no final do processo. Mas a gente sabe que não é sempre assim que acontece, nem sempre a gente tem essa possibilidade, né, Michelle? Então, da nossa parte, a gente, claro que fomenta que sim, mas a gente entende que nem sempre a gente consegue, né? Mas Sim, fala um pouquinho disso então para nós. tá bom. Bom, eu imagino assim que nem todo mundo que está nos assistindo vem do mundo de startup e o mundo de startup ele tem eu estou introduzindo isso assim para entender um pouco o nosso momento, né? Startup é uma empresa que cresce muito rápido, né? E que, por exemplo, eu contabilizei tem 7 anos e a gente está montando agora o nosso mapa de carreira, né?
Sim, entendendo os nossos perfis, entendendo inclusive assim quais os perfis que a gente vai ter nos próximos anos, que eles nem existem ainda, e já montando, né, todo esse cenário. Para que eu consiga dar uma devolutiva para um candidato, eu tenho que ter muito claro assim a definição desse perfil e conseguir mostrar para ele em quais aspectos ele não atendeu de uma maneira fácil, porque assim, eu para cada posição que eu contrato, eu converso no mínimo com umas 20 pessoas. sim, Se eu pensar em dar devolutiva, né, no modelo tradicional, para cada pessoa, eu vou ter que dobrar minha equipe, não vou ter condições de fazer isso, né? sim, Então, eu acho sim, né, que num futuro a gente consegue ter um relatório simplificado mostrando assim, né? Ó, esse era o mapa da minha vaga, né? Olhando para um gráfico, né? Esse era o mapa da minha sim. vaga e o quanto você atendeu ou não olhando para esse mapa. Ainda assim, eu fico um pouquinho receosa, porque eu, de novo, eu volto a dizer que não é só o perfil comportamental. Então, assim, seria uma Sim, devolutiva parcial, mostrando para a pessoa só o que apareceu com relação a comportamento, né? Então, exato. acho que é super válido, né? Mas se eu puder dar algum conselho para as pessoas, contrate por conta própria, né? Faça um Sim, assessment, sim, né? Olhe o seu perfeito. perfil, entenda quais são os pontos, porque autoconhecimento é uma coisa é fundamental, né? É uma coisa assim que facilita todo o resto da tua trajetória. Então Sim. é um investimento, né? Que cada pessoa pode fazer. Perfeito. Trazendo esses pontos, assim, o que a gente sempre se preocupa é também com a qualidade dessa devolutiva, né? Eu acho que tu trouxe Uhum. isso. Nem sempre a pessoa, né, tem a possibilidade ela está num momento, né, e a gente se coloca no lugar do candidato, ela está no momento em que ela está concorrendo a uma posição. E eu não sei quanto ela vai conseguir sair dali e pensar, não, agora é o meu momento de autoconhecimento, não é o momento da vaga, né? Então, assim, eu acho que tem situações adequadas para a gente dar a devolutiva. E ela precisa realmente estar pensando no autoconhecimento, porque existe a devolutiva do perfil, em que a gente fala, sensibiliza em relação ao perfil da pessoa, e outra coisa é a devolutiva em relação à vaga. São coisas diferentes, né? Então, estabelecer os momentos certos para isso. E como tu falaste, assim, a gente tem recursos hoje para que quem queira conhecer o seu perfil, ter uma devolutiva, a gente tem aí na nossa estrutura da Grow, por exemplo, o Grow Me, onde a gente tem todo esse assessment individual, né, para que a pessoa possa de fato acessar ferramentas importantes aí para entender o seu perfil, buscar o autoconhecimento e ter uma devolutiva bem específica de perfil e não especificamente uma devolutiva de vaga, né? Que eu acho que isso pode confundir no meio de um processo. E eu acho até interessante, sim, eu gosto muito, né? Eu fiz há muitos anos atrás, eu fiz um assessment e me ajudou muito, assim, inclusive a entender qual é o tipo de empresa que se adequa melhor com o meu perfil, né? Porque às vezes tem isso também, a gente se candidata em muitas empresas, às vezes até pelo nome da empresa, mas não entende assim, o que é importante dentro daquela empresa, como é que é o movimento, como é que é um dia a dia de trabalho, se adequou ao meu perfil ou não, né? E também Sim, ao tipo de vaga que eu quero me candidatar, né? Então eu acho que ajuda muito, né, a construir assim um plano de carreira, né? Ajuda a pessoa, né, a se entender melhor e a construir o para onde ela está indo, não para onde a empresa está levando ela. Acho bem importante. exato. Exato. O Bruno Marotti aqui, que é nosso parceiro também, eu acho que ele endossou isso, né, na opinião dele. Ele deixa claro, assim, que seleção e assessment são momentos diferentes, né? Então, a gente não pode pensar em fazer um assessment num momento, né, que é voltado para um processo seletivo, né? Então, a gente também tem, assim, como recurso, né, dentro da plataforma, primeiro que todo candidato que ele faz, né, uma avaliação de perfil, ele recebe um resumo de perfil, ele não fica sem resposta, né? Primeiro que Uhum. muitas vezes o candidato ele nunca teve acesso. Então ele pode ter um certo tipo de ansiedade em relação ao que esse teste vai dizer, né, a meu respeito, quanto ao meu perfil. Então ele recebe um resumo para não ficar sem informação.
E quem manuseia aí os RHs, a área de pessoas que tem, né, acesso à plataforma, relatório completo, se tem esse momento de contato com o candidato, né, e aí imagina que tu vai dar uma devolutiva e vai evoluir ele, né, vai evoluir ele no processo seletivo. Essa devolutiva, ela não vai ser uma devolutiva como devolutiva de assessment, que é o que o Bruno trouxe, né? Então, claro, a gente faz uma devolutiva em que a gente orienta a pessoa em relação à estrutura do relatório, quais os pontos que ela vai conseguir avaliar, envia, né, esse relatório completo, e a gente também tem um recurso de áudio feedback dentro da ferramenta que a gente pode enviar. Mas eu acho bem bacana essa separação, né? Processo seletivo é uma coisa, assessment é outra. Eu vou aproveitar esse momento, tá? Eu falei lá no início da live, Michele, a respeito do nosso curso de recrutamento e seleção, tá? No dia 6 de agosto, a gente tem das 14 às 16, e a ideia da gente estar falando sobre o curso aqui, um curso, né, ministrado à distância, então a gente vai aí liberar um código, né? A gente está se encaminhando para o final, deixa eu ver, a gente tem mais uns minutinhos. Eu vou colocar aqui a adesão, a inscrição, ela é super simples, tá? Ela é feita pelo Simpla. Eu sei que tem vários parceiros de contabilidade aqui também comentando, então, assim, chamando todo mundo para fazer o curso, que eu acho super bacana, tá? Eu vou colocar aqui no nosso... Aqui, vou só botar direitinho. Colocar o link, tá, da inscrição. O link é no Simpla. Então, faz a inscrição rapidinho. E lembrando também que depois a gente vai salvar o nosso vídeo, Michele, no YouTube da Grow. Então, quem perdeu a live, quem chegou no final, quem quiser maiores informações ou que perguntou e a gente não conseguiu responder, a gente vai aqui, ó. Liberamos o link, tá? Então, esse é o link de inscrição. E bem importante, então, para o pessoal colocar o código para se inscrever. Letras maiúsculas, Live Grow 100, tá? LIVEGROU 100. Live Grow 100, a gente tem as inscrições, claro que limitadas. Então, quem quiser aí fazer o nosso curso à distância de recrutamento e seleção, a gente vai falar sobre essas etapas do processo, justamente como se preparar para uma entrevista, como separar, né, as minhas perguntas voltadas para soft skills e a gente não ficar muito no detalhe técnico das hard skills, que, né, como tu comentou, isso a gente tem no currículo, né, isso facilmente a gente consegue, e até mesmo com avaliação técnica, né, perceber. O que eu queria trazer também, assim, Michele, era um pouco de indicadores, assim, né? A gente está sempre buscando, sempre pesquisando e sempre tentando contextualizar, e quanto mais dados a gente tiver, melhor. E eu vejo que muitas vezes a área de pessoas talvez também tenha um pouco de dificuldade em estruturar esses dados, que dados eu vou levantar e apresentar. E importante, assim, fazer um diagnóstico é super importante. Não adianta a gente querer implementar um projeto sem ter um diagnóstico anterior, sem ter uma projeção e lá no final ter o resultado para ver se a gente atingiu essa projeção, né? Então, super importante, assim, a gente tem uma pesquisa da PwC em parceria com o LinkedIn, que na média aí o Brasil tem anualmente um gasto de 112 bilhões de reais com contratações não assertivas, contratações erradas. E se a gente for aí contabilizar para cada posição, cada contratação errada são 14 mil reais. Né? Daí a gente faz uma continha de cabeça, né? Imagina ali que tem 50 vagas em aberto. Se tu contratar errado metade dessas vagas, qual é o prejuízo que tu vai ter lá no final do ano? Né? Então, assim, é super importante a gente conseguir, né, contextualizar e ajudar, imagina, a empresa, e eu queria que tu trouxesse um pouquinho também das tuas estratégias internas de negociação, né? Porque quando a gente vai tratar com a área executiva da empresa, a gente tem que trazer indicadores, tem que trazer números, não dá para a gente contar a história, né? Como que tu iniciou aí essa conversa, como que tu te preparou e o que tu acha que foi importante, assim, para que tu conseguisse tocar o teu projeto? Legal.
Bom, eu acho sim que é fundamental. Qual vai ser o objetivo, né, da área dele, determinando inclusive tempos, né? Eu quando eu cheguei aqui, eu olhei para um cenário em que eu tracei 5 objetivos para atingir ao longo desse ano e dividi ele em ciclos, né, ao longo do ano, para que a gente conseguisse assim, inclusive um vai dependendo do outro, né? São faseamentos. Sim, E eu acho isso é o importante que a gente entenda, né? Às vezes as pessoas me dizem assim, ah, mas eu não tenho indicadores na área de pessoas. Bom, se tu tem objetivos, tu tem indicadores, né? Porque se você traçou um sim. objetivo, você precisa encontrar formas de medir se você está né, tá atingindo esse objetivo ou não. Ele me ajudou. Então, é muito fácil quando você trabalha com dados concretos. Quando você começou falando, eu até ri, porque hoje cedo eu conversei com uma pessoa sobre isso, né? Eu estava ajudando ela a entender como argumentar melhor com Sim, gestão dela. E eu disse, para de falar e apresenta dados concretos, né? Porque não tem outra forma, né? Quanto mais a gente sobe na cadeira, mais informação concreta é o que a gente precisa ter, né? Para conseguir tomar uma decisão. Simplesmente uma argumentação, né? Não é o que nos leva para frente. sim, Então, eu acho isso importante. E eu gosto de trabalhar muito com uma estratégia de construir o plano de trás para frente, desculpa, de frente para trás, né? sim. Então, olhar onde eu quero chegar e aí desconstruir ele para trás. Né? Eu gosto dessa estratégia para montar o plano. Bacana. O pessoal comentou, Michele, a gente teve uns cortezinhos no teu áudio, mas eu acho que no contexto geral deu para a gente ouvir bem, deu para a gente entender. A gente está se encaminhando aí para o final, os últimos minutinhos, né? Eu quero, assim, mais uma vez, super agradecer, né, a tua participação, o quanto tu conseguiu, assim, realmente trazer a realidade da área de pessoas, né? É assim, a gente tem que dar o pontapé inicial, mas a gente tem que estar bem firme, bem assegurado de como a gente vai conduzir isso internamente, como a gente vai preparar o nosso time, né? Não adianta eu deter aquele conhecimento só para mim e acabar centralizando aquela informação, aquele processo, não, né? Eu preciso compartilhar isso com o meu time, porque o meu time também precisa ter segurança, porque não é só eu que vou defender isso, o meu time de RH também vai, né? Então, como é que a gente avança uma etapa nisso? Envolvendo as lideranças. Então, como que eu envolvo e compartilho essa responsabilidade, esse processo de gestão comportamental, e como também que eu coleto o resultado disso, né? Porque depois que a minha liderança estiver satisfeita com a contratação, eu também vou lá e vou, ó, viu? Legal, né? Legal a gente ter aplicado a ferramenta, a gente ter indicado aqueles comportamentos. Então, é bacana a gente trazer bem
essa realidade, essa rotina do dia a dia, tá? Eu vou encerrar, mas eu vou pedir para tu te despedir, vou passar a última palavra para ti. Eu quero só reforçar com o pessoal que a gente vai estar com a nossa live gravada no YouTube. Então a gente tem todas as lives e todos os webinars que a gente faz também, tudo gravado lá. Então fica o convite aí para todo mundo nos acompanhar. E, Michele, gente, vamos aproveitar aí esse momento, né? Me fala um pouquinho, claro, faz o teu encerramento bem à vontade. Quem quiser, de repente, trocar uma ideia, pegar algumas referências contigo, como é que te procura, te localiza pelo LinkedIn, como é que fica bom. E quem tem interesse aí em ver as oportunidades da Contabilizei, né? Eu acho que é super bacana tu também divulgar aí o que tu tem, né, de canal aí para quem queira se candidatar a uma posição. Legal, bom, obrigada, né, Luciana? Para a gente acompanhar as vagas, né, o melhor canal é o LinkedIn da Contabilizei, né? Acessando o nosso LinkedIn, tem um link onde tem todas as posições que a gente está trabalhando no momento, né? Legal. Deixo também o meu LinkedIn, caso alguém, enfim, fique com alguma dúvida ou queira fazer alguma interação, né? Então pode me procurar, é o meu nome completo, né? Então consegue facilmente me localizar, né? Tá na divulgação, eu acho mais fácil do que eu falar o meu nome, porque é uma frase. Perfeito. Cortou, acho, um pouquinho nosso áudio com a Michele. Oi, Michele. Voltou? A gente tá com um pouquinho de. Tá travando um pouquinho de. Discutir aí algum assunto, fico à disposição. Tá, agora voltou. Legal. Você me ouviu ou não? O final não. Não. Não, eu só me coloquei à disposição quando precisarem. Eu estou à disposição, adoro contribuir e discutir os temas que possam ajudar outras pessoas também. Maravilha, foi excelente para nós. Um super obrigada e obrigada para todo mundo que acompanhou. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau.